Realmente é um grande prazer estar aqui, de conhecer nossa igreja aqui. Puxa, é crescimento que está acontecendo. Nós estamos falando com o pastor sobre os sonhos daqui, os planos que Deus tem para vocês. E nós sabemos, nós declaramos também, realmente, cada um de vocês vão experimentar intimidade profunda com Deus. E realmente ele falou que nós vamos falar um pouco sobre família, mas você já ouviu de uma mulher que fala só pouco? Tá, não, mas Difícil. difícil, mas realmente grande bênção para nós de compartilhar sobre a área de família. E nós queremos apresentar nossa família para vocês hoje. Deus é bom, né? A gente obedeceu bem o mandamento de crescer e multiplicar, né? Então, e falar nisso, nós, agora no Dia dos Namorados, nós completamos 49 anos de casados. Então, e aí nós temos 4 filhos, né? Lá, aquela primeira lá é a Ruth, a nossa filha mais velha, seu marido, seus 4 filhos, moram lá no Japão, são missionários com a Paz Church. Aí a nossa segunda filha, a Beth, com o Bruno, acho que até alguns de vocês conhecem, né? Que moram aqui em Barueri. E os seus 3 filhos são pastores também, junto com o pastor Gumer lá na Paz Church em Barueri. Aí esse aqui é o nosso filho, Paulinho, e a sua esposa Priscila. A Priscila é filha do pastor Luiz e pastora Miriam, que são os pastores titulares lá de Santarém. Então aí, essa aqui nasceu depois da foto, então acrescentamos aqui. E eles têm, agora têm os 3 filhos, e a nossa caçula Debbie, e o seu marido, e as 3 princesinhas delas. E agora ela também está grávida, vai ter mais uma, agora em agosto. Então, mês que vem, já vou para o Japão, também são missionários no Japão, tanto eles quanto o Paulinho. Então, só a Beth que está aqui no Brasil, né? Mas assim, mesmo longe de onde nós moramos lá em Santarém do Pará, lá na Amazônia. Então, mas para nós uma honra, uma alegria tão grande. E claro, como eu falei, esse meu príncipe aqui tão abençoado. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Gente, uma coisa que nós temos assim provado, né? Provado que Deus é fiel, sabe? Deus é fiel, mesmo quando nós não somos, mas Deus é fiel. A sua palavra não mente. E Ele tem nos dado instruções de como criar nossos filhos. Então, nós temos que aprender obedecendo à palavra de Deus, né? Então, isso é tão importante. E cabe a nós, os pais, a ensinarem isso para os nossos filhos, né? Deus sempre colocou tudo ser geracional, é de geração em geração. Tem um versículo que eu acho assim muito triste, para mim é um dos versículos mais tristes da Bíblia, de Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Uau! O que aconteceu? Essa geração era aquela geração que foram os escravos no Egito e que viram aqueles grandes milagres, Deus abrir o mar e eles passarem, Deus destruir Faraó e todo o seu exército que vinha atrás deles. Deus os manteve 40 anos no deserto, dando maná para eles, dando água para eles, sempre os alimentando. Deus abriu o rio Jordão para eles atravessarem, para entrar na terra prometida. Aquela primeira grande cidade de Jericó, aquelas muralhas, eles viram aquelas muralhas caírem, e eles entrarem e tomarem posse daquela terra. Quando essa geração morreu, aquela próxima geração não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Gente, o que aconteceu? Os pais não passaram essas coisas para os filhos.
Então, nós não podemos deixar isso acontecer, né? Nossos filhos são a próxima geração, que já vão ser eles já ganhando outros, e nós não vamos precisar estar ganhando os nossos filhos por Jesus, porque eles já vão ser ganhos através de nós, os pais. Então, isso é muito importante. Para nós, agora eu quero concentrar em, assim, 3 versículos aqui. Vamos olhar em Deuteronômio capítulo 6. E o título dessa mensagem é Discipulando Nossos Filhos. Discipulando nossos filhos. Nós todos acreditamos muito no discipulado, né? Nós somos uma igreja que pratica o discipulado, cremos nisso. Foi o grande mandamento que Jesus disse antes dele sair, e de fazer discípulos. Mas, queridos, os nossos principais discípulos são os nossos filhos. São os nossos filhos, né? Então, nós temos que levar isso muito a sério. E para mim, talvez o que eu mais quero que vocês lembram de hoje é que nós temos que ser intencionais em discipular nossos filhos, porque o que acontece é que o tempo passa e não nos espera. Então, a gente pensa assim, poxa, eu sei a importância de fazer o culto doméstico, mas eu vou começar. Mas aí, mas agora essa semana não deu. Mas semana que vem já vou começar. Entende? O tempo passa e se nós não formos intencionais em fazer isso, em discipular nossos filhos, o inimigo vai roubar o tempo, vai roubar os nossos filhos e nós não vamos aceitar isso, né? Nós temos que pôr o pé no chão e falar assim, não, diabo, você solta a sua mão, você não tem poder sobre os nossos filhos. Nós vamos dizer, igual o pastor acabou de dizer aqui na frente, né? Nós vamos determinar junto com Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Somos nós que determinamos isso, não é os filhos que determinam isso, somos nós os pais. Então, nós temos que ser muito intencionais em realmente discipular os nossos filhos. Vamos olhar aqui esses versículos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deus é um Deus de exagero, né? É de todo o coração, é de toda a sua alma, de todas as suas forças. Eu gosto muito daquele acróstico que nós temos que amar a Deus com café, né? O C é de todo o coração, a alma de toda a alma, o F de toda a força e o E de todo o entendimento, né? Tem um versículo no Novo Testamento que inclui também a palavra entendimento. Então, vamos amar a Deus com café. Do jeito que a gente gosta de tomar café, de vez em quando tomando um café, né? A primeira coisa quando a gente acorda de manhã é tomar um café. Então, é assim que tem que ser o nosso amor por Deus, né? É amá-lo apaixonadamente. E quando realmente isso acontece na nossa vida, isso vai ser óbvio no nosso lar. Isso vai ser óbvio. Os nossos filhos vão ver que a minha paixão maior é Jesus. E aí isso vai transbordar. Isso vai transbordar. Vamos então para o segundo versículo, Deuteronômio 6:6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Né? As palavras de Deus, a Bíblia, o que Deus está falando para nós, tem que estar no nosso coração. O que a Bíblia diz? Que o que o coração está cheio é o quê? É o que a boca vai falar, não é mesmo? O que é que nós estamos enchendo o nosso coração? Com o quê? A primeira coisa de manhã. Primeira coisa, o que nós estamos fazendo? É pegando o celular e olhando as notícias? O que nós estamos primeiro enchendo o nosso coração? Olhando as redes sociais? O que nós estamos enchendo o coração? A primeira coisa, nós temos que fazer, primeira coisa, é botar o joelho no chão lá e agradecer a Deus. Entregar a nossa vida, aquele dia, para o Senhor. Aí também pegar nossa Bíblia, tirar tempo com Deus. Tirar tempo sozinho com Deus. Nós temos que ser o exemplo para os nossos filhos.
nós temos que ensiná-los também a fazer isso. Mas como que eu vou ensiná-los se eu não estou fazendo, se eu não estou sendo o modelo para eles, né? Então é tão importante. Talvez para você, você não é uma pessoa diurna, talvez você é uma pessoa noturna, então talvez o melhor tempo para você é à noite. Mas eu só preocupo às vezes quando a pessoa deixa para a noite, para tirar o tempo sozinho com Deus, porque muitas vezes parece que o diabo rouba o tempo e quando você finalmente dá um tempo, você está tão cansado que não dá nem para você concentrar mais, né? Então, é assim, eu quero encorajá-los. Se for preciso, levanta um pouco mais cedo. Põe aquele despertador para levantar. Senhor, Deus me ajuda, mas eu quero de todo o coração, com café, eu quero te amar e eu quero te buscar em primeiro lugar. Dando aquelas primícias, aqueles primeiros momentos do dia para o Senhor, para você poder estar tendo aquela intimidade com Ele. Porque é isso que o nosso coração está cheio, é o que vai sair na nossa boca durante o dia. Então é muito importante. Aí o terceiro versículo, nós vamos concentrar agora nesse terceiro versículo. Deuteronômio 6:7. Ensine-as, né, essas palavras que Deus está nos dando, ensine-as com persistência a seus filhos. Então, se é seus filhos, então essa palavra está sendo para os pais, né? Se é para os nossos filhos, então, obviamente está falando, pais, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, começando, ensine-as com persistência. A gente, né, eu vi que aqui tem muitos professores, viu? Eu fiquei feliz em saber isso, porque eu acho que essa é uma profissão tão necessária hoje em dia para nós entrarmos nessas posições de tanta influência nas escolas, né? Porque não é fácil hoje em dia o que está sendo ensinado aí para os nossos filhos. E quando nosso povo são os professores, aí sim a gente sabe que eles estão sendo aquela influência positiva. Parabéns, todos vocês. Eu sei que leva muita perseverança, muita paciência, muito amor, né? Tem que ter uma paixão mesmo por esse trabalho, porque senão você não aguenta. Mas parabéns vocês que estão lá, né, na educação, estão sendo aquela influência, né, de Jesus lá para os seus alunos. E nós sabemos que para ensinar tem que ter muita repetição. A criança tem que ouvir uma coisa muitas vezes até que ela aprenda. Então nós também, não é só uma vez que a gente vai falar a coisa. É assim, é toda hora. Sempre está repetindo, até que aquilo seja inculcado, né? Aqui fala, ensine-as com persistência. Tem uma outra tradução que diz, tu as inculcarás, né? Para mim essa palavra inculcar é quase como se fosse assim, uma lavagem cerebral. Você vai, sabe, inculcar isso na cabeça do teu filho, mas sabe que é assim mesmo, sabe? É ensinando com persistência, é inculcando mesmo, para que eles vão aprender. E o mais cedo o melhor. O mais cedo que a gente já começa a ensinar para eles o caminho do Senhor, o mais cedo que eles vão aprender a nos obedecer, e aquilo vai fazendo parte já da cultura do nosso lar, né? Do nosso DNA, da maneira em que nossa família, nós vamos estar criando a nossa família, criando os nossos filhos. Então, tu as inculcarás, ensine-as com persistência. Converse sobre elas. Conversar. Né? Agora, para conversar com alguém, é muito importante que você dá aquela atenção total, você olha nos olhos da pessoa, você não está distraído, né, com o celular, com a televisão ligada, com outras coisas, não. Senta, fica no olho a olho, sabe, naquela posição em que você está olhando nos olhos da pessoa, do seu filho, conversando com ela, dando aquela atenção devida. Nós sabemos que na comunicação é tão importante. A gente está dando mesmo atenção, ouvindo, sabendo ouvir, né, para conversar
Conversar não é só, é um diálogo, né? É diálogo, tem que ter o diálogo. Ouça o que o teu filho está falando. E também você fala para ela, conversa com ela. Conversa com ela. Aqui, converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Agora, quais são algumas coisas que a gente faz sentados em casa? Qual a coisa mais comum, talvez, que a gente faz sentado em casa? Comer, né? A coisa talvez mais comum. É difícil você ver alguém fazer o prato e ficar comendo em pé, né? Geralmente, a gente quer sentar para comer. Então, eu quero te encorajar, pelo menos uma refeição no dia, que você faça questão de tirar aquele tempo com a sua família, né? Veja qual é o horário melhor para a sua família. Talvez você vai ter que reorganizar a sua agenda um pouco para que isso aconteça. Mas pelo menos uma refeição no dia, sente com seus filhos, a família inteira, se puder, o melhor é a família inteira, sentados, enquanto vocês estão se alimentando, seja intencional em conversar sobre as coisas de Deus, né? Talvez nossos filhos amavam quando a gente contava para eles o que Deus tinha falado conosco naquele dia durante o nosso tempo sozinho com Deus, né? Às vezes a gente perguntava para eles, então, e no seu tempo sozinho com Deus, o que Deus falou para você? Aí a gente compartilhava o que Deus tinha falado conosco. E aí, então, sendo intencional naquela conversa, sendo intencional. Claro que depende muito a idade do filho, qual vai ser a conversa. Mas à medida que eles vão crescendo, de vocês estarem mesmo conversando com eles intencionalmente. E aí também eu gosto de encorajar, também, talvez logo após aquela refeição que vocês estão sentados juntos, já de aproveitar e fazer o culto doméstico, né? Já puxa a Bíblia, se as crianças forem pequenas, talvez conta uma história da Bíblia para elas e também conversa sobre aquilo. Conversa sobre algum princípio bíblico que você quer que eles aprendam naquela hora, né? Por exemplo, até uma coisa que eu gosto de sugerir também, amanhã à tarde vou estar falando sobre isso, mas se você tiver filhos que já estão pré-adolescentes e adolescentes, eu quero te encorajar no culto doméstico, use aquele livro do Romance Real, leia com eles um capítulozinho todo dia no culto doméstico e conversa sobre aqueles princípios bíblicos, já ensinando, já inculcando-os, né, para estar pensando e já estar determinando, fazendo decisões baseadas na palavra de Deus sobre essa coisa de relacionamentos, tão importante. Então, então o culto doméstico deve ser um tempo muito específico para os seus filhos, com as necessidades que eles precisam naquela hora. Então, seja bem intencional. Também uma coisa que eu gosto de encorajar no culto doméstico é de decorar versículos juntos, né? A Bíblia tem um versículo lá em Salmo 119, versículo 11. Alguém sabe aqui que diz assim, desculpa, guardo no coração, o que diz? A tua palavra para não pecar contra ti. Uau! Né? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu tinha falado que eu não queria água. Olha, aqui agora estou precisando. Obrigada. Eu não gosto geralmente de deixar água aqui em cima, que de repente eu derramo lá em cima do meu computador. Né? Então, eu falo muito com meus braços. Então, aí, obrigada, querido. Então, decore versículos juntos. É muito importante. E as crianças decoram rápido. E quando é impressionante o tão rápido que elas decoram. E uma dica que eu dou, que nós sempre fizemos, que ajudou muito as crianças a querer decorar, é que a gente falava assim, olha, se você decorar esse versículo, eu vou te dar tanto dinheiro, né? Olha, para esse versículo aqui você vai ganhar R$5, né? Eles já, aí, né? Talvez a motivação deles não está muito certa, mas eles estão guardando aquela palavra no coração, sabe? Então aquilo vai estar ajudando, ajuda. Nossos
nossos netos, nós fizemos uma reunião da família ano passado, e nós tínhamos falado para eles, para decorarem os primeiros 18 versículos de Romanos 8. E que se eles decorassem todos 18, né? Então, eles iam ganhar $20. Uau! Até os de 6 anos decoraram. Foi impressionante, sabe? Decoraram mesmo. Eu acho que teve 2, os mais novinhos, só que não falou ele todo, mas todos ganharam pelo menos uma parte, né? Aí era $1 para cada versículo que eles tinham decorado, mas se decoraram todos 18, ganhava 20, né? Então, mas decorando esses versículos, inculcando aquilo no coração. No culto doméstico é um tempo muito bom para fazer isso. Decorando versículos, orando juntos. A família que ora junto, permanece junto. É muito importante orar juntos. Vamos estar sempre orando juntos com os nossos filhos, em voz alta. Na refeição é que a gente até ensina os filhos a orarem, né? Ensina-os a agradecer a Deus antes de comer. Nós sempre oramos para agradecer a Deus. Quando eles são pequenos, eles vão talvez repetir uma oração que você faz, depois eles mesmos já vão fazendo. Tudo isso tem que ser ensinado. Vamos ensinar, vamos aproveitar, vamos ser intencionais. Né, enquanto estamos sentados em casa. É sentados em casa, queridos, que nós vamos estar ensinando para os nossos filhos também sobre gênero. Né? Isso é tão importante. Hoje em dia, né, a coisa está perigosa e o mundo está falando tanta mentira para os nossos filhos. Eles precisam sair de casa já sabendo, quando eles já estão na idade de ir para a escola, eles já precisam saber que Deus os criou ou menino ou menina, né? É muito óbvio a diferença. Então, eles vão entender isso. E nós temos que ajudar os nossos filhos meninos, sentirem como meninos, agirem como meninos, amar ser menino. E as meninas, nós temos que ajudá-las a amar serem meninas. Somos nós que vamos inculcar isso na cabeça deles. Para que quando eles chegarem lá na escola e falarem assim, se você gosta de fazer tal coisa, talvez você era para ser o oposto. E você pode, a escolha é sua. Não, a escolha não é deles. Deus já decidiu isso para eles. Eles nunca vão ser felizes, a não ser que eles aceitam a identidade que Deus colocou para eles. E nós que temos que ajudá-los a ensinar isso. Isso tem que sair de casa antes deles até irem para a escola. Eles já saberem isso e crerem nisso e terem essa identidade. Somos nós que damos a identidade e o destino para os nossos filhos. Então nós temos que ajudá-los nisso, sentados em casa. O que mais que a gente faz sentados em casa? Às vezes, o quê? Às vezes assiste alguma coisa na televisão. Então, também, outro momento da gente aproveitar e ser intencional. Nós gostamos de sugerir, de não ter a televisão ligada o dia todo. Seja muito intencional. Essa coisa de telas com os nossos filhos hoje está, eu acho pessoalmente que é uma das razões que está tanto o número de autistas tão alto, e tudo é por causa do uso de tela, está tudo tanto, eles não, é aquela coisa. Então, não sei, eu não sou cientista nem nada não, mas sou mãe, né? Sou vó, e eu acho que nós temos que ter muito zelo sobre isso, e saber nós, os pais, que temos que estar colocando esses limites para os nossos filhos, né? Então, muito importante isso. Também nós temos que saber que aí, quando for para sentar, talvez, vamos como família, hoje à noite, vamos tirar uma noite da família, vamos fazer uma pipoca, vamos assistir alguma coisa juntos. Agora, claro que dependendo da idade, vai depender o que vocês vão assistir. Mas eu quero encorajá-los. Gente, tem tanta coisa que não presta, tantas séries agora, que não prestam. Não prestam, não está te edificando. Não assista. Mas todo mundo é a febre agora. Mas não está edificando seus filhos.
uma coisa que nós estamos encorajando muito as pessoas a assistirem, que é até grátis, é o The Chosen, né? Quantos aqui já assistiram algum filme do The Chosen? Amém, olha, parabéns, né? Então, eu acho que nós temos que ser muito seletivos e também aproveitar os momentos e ajudar a ensiná-los. Eu lembro, uma vez quando nossos filhos eram pequenos e nós estávamos assistindo aquele filme antigo, só os mais velhos aqui vão até lembrar, aquele filme antigo do Robin Hood, né? E nós estávamos lá, todo mundo torcendo para que ele conseguisse roubar do rico, mas porque ele ia dar para os pobres, né? Então, aí eu lembro que nós paramos, era videocassete naquele tempo, né? Vocês nem sabem o que é isso. Então, paramos aquele momento e falamos assim, gente, olha só, nós estamos aqui todos torcendo para que ele consiga roubar. E o que a Bíblia fala sobre roubo? A Bíblia fala que é pecado roubar. E nós estamos aqui torcendo, mas mãe, ele vai roubar, mas ele vai roubar desse homem que é mau, né? E vai dar para o pobre. É o que o mundo ensina, que o fim justifica os meios. Mas a Bíblia não fala isso, né? Roubar é pecado. Então nós temos que ensinar para os nossos filhos. Aí fala assim, sim, é importante a gente ajudar os pobres, mas não roubando. Então, sabe, parando o filme, explicando essas coisas, muito importante. Eu lembro que às vezes os nossos filhos queriam assistir certos filmes da Disney, quando saía uma coisa nova, os amigos deles estavam todos falando sobre aquilo, então eles queriam assistir. Então eu falei, nós vamos alugar, nós vamos assistir como família, e aí a gente assistia para poder falar, parar e conversar, né? E ajudá-los a ver o que era bom e o que era ruim. Eu falei assim, agora você já viu? Será que vale a pena a gente perder 2 horas para assistir isso de novo? Não vale a pena, não. E ajudá-los a chegar a essa conclusão, entende? Fazendo assim, para que eles... Perdão. Então, mas nós que temos que estar sendo muito sensíveis e aproveitar, sermos intencionais com o nosso tempo com eles. O nosso tempo com eles é tão pouco, é tão rápido que logo eles crescem e já vão embora, vão, né, criar sua própria família, vão estudar fora e tal. Então nós temos que aproveitar esse tempo. Então, enquanto estão sentados em casa, o que mais que é importante aqui, sentados em casa? Eu acho também que nós temos que ensinar para os nossos filhos as responsabilidades. Nossos filhos precisam aprender a trabalhar em casa, dividir as tarefas. Entende? É muito importante os filhos não serem só... você não tem que fazer nada, você só tem que estudar. Mas a vida não é só os estudos. Sim, eles têm que estudar, é importante eles estudarem. Nossos filhos todos formaram, todos têm até mestrado. Nós valorizamos muito os estudos, mas eles todos tinham suas tarefas, tinham coisas em casa que tinham que fazer. Isso é muito importante, eles aprenderem a assumir responsabilidades. Então, é em casa que a gente vai ensinando. E não é só falar assim, não, agora é sua vez de lavar a louça. Mas você não ensina ele a lavar a louça? Não, você tem que ensinar. Vai primeiro, vai ensinar, vai mostrar como fazer. Aí sim, aí pode delegar a responsabilidade. Muito importante, todos aprenderem a fazer as várias tarefas em casa. Tem aquele versículo, Salmo 127, versículo 4, que diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, né? Uma flecha, ela não manda onde ela vai, é o guerreiro, né? É o arqueiro que vai enviar aquela flecha. Agora, o arqueiro tem que preparar aquela flecha. Ela tem, para mim, esse preparo é sobre 2 coisas. Primeiro, é sobre a identidade. A criança tem que saber quem ela é, que gênero que ela é amada, ela é escolhida por Deus. Deus tem um chamado específico para a vida dela. Ela é muito, muito importante. Deus fez ela única e a escolheu para trabalhar no reino dele com algum propósito específico.
Uau, seu filho tem que saber isso, né? Isso é a nossa flecha, nós que vamos ajudá-los a entender isso e descobrir esse grande chamado que Deus tem na vida de cada um. E também a flecha tem um destino, né? Tem um destino, e somos nós que também vamos estar mandando aquela flecha para o seu destino. Nós que temos que ajudá-los a saber o plano de Deus e estar vivendo já, pondo em prática os princípios bíblicos sobre pureza, sobre santidade, sobre como eles vão decidir essa grande decisão da vida de com quem eles vão se casar. Essas decisões, tudo, somos nós os pais que vamos envolvidos na vida deles, a ajudá-los, apoiando os nossos filhos. Nós sempre dizemos que a primeira decisão mais importante da vida dos nossos filhos, claro que é para receber Jesus como Senhor e Salvador, né? Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, mas ai de nós, se os nossos filhos não querem Jesus, porque a nossa vida deve ser uma vida no lar tão gostosa, tão boa, né? A convivência do marido e a esposa tão bom, que os filhos vão querer servir esse Jesus que nós servimos, né? Então nós temos que fazer com que isso seja um prazer, uma coisa tão boa, eles vão querer Jesus. Então nós que temos, é em casa, é sentados em casa, é conversando, é inculcando esses princípios na vida deles. Também eu quero mencionar aqui, então, aí sim, a flecha é enviada. Ela é enviada para alcançar aquele alvo. Nós sempre costumamos dizer que o nosso teto deve ser o alicerce dos nossos filhos, né? Então, todos os erros que nós já passamos no passado, nós já vamos ensinar para os nossos filhos, para eles não repetirem os mesmos erros, para eles aprenderem com os nossos erros e já evitar aquilo, e eles poderem ir muito além do que nós conseguimos, né? Dizem que é muito inteligente a pessoa que aprende do seu próprio erro, mas é sábio aquele que aprende do erro dos outros, né? E nunca nem tem que passar pelo erro, já aprender com os erros. Nós temos que ajudar os nossos filhos, os nossos erros do passado, vamos ser transparentes com eles, falar assim: filho, eu não quero que você passe por isso, né? Eu passei, eu pequei, eu errei nisso e foi horrível, eu sofri muitas consequências por causa disso, e eu quero te ajudar porque você nunca vai passar por isso, aprenda com os meus erros. Então isso tudo é sentado em casa, sentados em casa. Gente, nosso tempo está passando aqui, deixa eu correr. Então, agora o versículo continua falando: sentados em casa, andando pelo caminho. Estão andando pelo caminho. Quando os nossos filhos estão, né, andando pelo caminho, que eles estão fazendo, indo para a aula, nós temos que estar lá. Aproveita aquele tempo, enquanto você está levando ele para a escola, ora com ele, encoraje-o a ser uma luz lá na escola, dele falar para os seus amigos de Jesus, para convidá-los para a igreja com eles, convidá-los para vir para a sua casa até, para lá na sua casa, você que vai ser a influência no lar, na sua casa, né? Nós temos que ficar vigiando pelas amizades dos nossos filhos. Muito importante. A Bíblia tem um versículo lá que diz em 1 Coríntios 15:33, começa até assim: não se engane, as más companhias corrompem os maus costumes, os bons costumes, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então nós que temos que estar vigiando quem são os amigos dos nossos filhos. Vigia isso, porque às vezes até você pensa assim: não, mas eu conheço a família, é uma família boa. Mas isso não quer dizer que o filho é bom, entende? Então fica de olho, preste atenção. Muito, muito importante isso. Eu já errei nisso no passado e Deus, graças a Deus, nos alertou em tempo e nós podemos resgatar nossa filha de uma amizade que não foi boa, mas aí depois que ela ficou bem fez umas boas amizades na igreja, aí sim essa amiga dela que não era boa, a tia dela ligou para mim e falou assim: ô pastora, por favor, peça para a Debbie ser amiga da minha sobrinha, ela não está bem.
Aí a Debbie já tinha mandado ela afastar daquela menina que não estava sendo uma boa influência para ela. Mas nesse meio tempo, Debbie teve várias amizades saudáveis lá da igreja, meninas de Deus, que tinham os princípios bíblicos, que queriam viver a vidas santas e puras, e louvando a Jesus. E aí eu falei para elas 4, eu chamei as 4, eu falei assim, agora vocês, né? Aquela menina antes, ela lá embaixo, é fácil ela puxar você para baixo. Agora vocês 4, ela não vai conseguir puxar vocês para baixo, mas vocês 4 vão conseguir puxá-la para cima, né? E ser a influência na vida dela. Mas cuidado com aquelas amizades, porque é muito mais fácil puxar alguém para baixo. Então nós temos que ter muito cuidado. Preste atenção nas amizades dos seus filhos, andando pelo caminho, né? Com os amigos. Também eu quero te encorajar. Tire férias com sua família, para curtir tempo só com sua família. Muitas vezes eu vejo famílias juntando e saindo de férias. O que acontece quando saem várias famílias? É muito gostoso, mas geralmente os adultos ficam todos conversando e as crianças ficam brincando. Mas não é você brincando com seus filhos. Então, eu quero te encorajar. Não faz mal sair com outras famílias também, mas pelo menos tire tempo alguma vez só a sua família. Brinca com seu filho, joga bola com ele, vai tomar banho na praia com ele, vai, sabe, faça coisas com seus filhos. Nós fazíamos, meus pais, a gente tirava só uma semana no ano para tirar férias. A gente sempre ia para uma praia e lá toda noite a gente fazia uma fogueira, meus pais contavam as histórias, a gente, sabe, as memórias tão boas. Nós temos que estar fazendo memórias positivas para os nossos filhos, sabe? Aquelas coisas que eles vão lembrar da sua infância. Uau, eu lembro. De vez em quando nossa família reúne, muitas vezes eles estão lá rindo e contando. Você lembra quando a gente fez isso e tal? E, né? As coisas engraçadas que aconteciam, mas as coisas boas. É tão importante, aquelas memórias tão importantes. Vamos nós sermos intencionais em criá-las. É interessante, né? Nós com nossos filhos, e agora com os netos, a gente joga muito jogo de carta, né, de mesa, assim. É impressionante como a gente pega os meninos querendo roubar, né, tendo atitudes erradas, né, ficando chateado quando ele perde, né, jogando as cartas. Olha, a gente tem muito para trabalhar só jogando jogos, né? Então, é uma boa dica para vocês. Jogue, você vai ver, vai tratando no caráter do seu filho. Às vezes é no nosso caráter, né? Também. Então, aí agora que diz, quando se deitar e quando se levantar. Também. As últimas coisas antes do seu filho deitar. Vai lá, ora com ele, dê um beijo nele, declare o seu amor por ele. Pais, com suas filhas também, com seus filhos também. Mãe é mais fácil fazer isso, mas às vezes os pais é mais difícil, né? Quero encorajar os pais, faça isso. Dê aquele beijo na sua filha, diga que você a ama, dê aquele beijo no seu filho, diga que você o ama, ore com eles. Tão importante que aquela última coisa antes deles dormirem, essa vai ser a memória deles, que eles vão ter sendo lá abençoados por você e o seu amor declarado por eles. Aí quando eles acordam de manhã, primeira coisa também, já acordando, né, com aquela alegria. A alegria tem que permear o nosso lar. Tem que permear o nosso lar. A Bíblia mesmo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, está enfatizando, né? Nós temos que ser pessoas alegres. O nosso lar tem que ser aquela leveza, aquela coisa gostosa, aquele ambiente gostoso que os nossos filhos sempre vão querer trazer os seus amigos para a nossa casa, que é lá que a gente vai ficar de olho neles, né? Tem que ter uma pizza, tem que ter um bolo, tem que ter um refrigerante. Você tem que investir, mas vale a pena, porque lá eles estão debaixo do seu olhar e você que está ouvindo, está prestando atenção no que eles estão olhando, o que eles estão falando, é muito importante.
né? Então, nós temos aquele ambiente alegre, né? Toda manhã, começa o ambiente alegre, sorrindo, né? Se você vê que seu filho está acordando triste, senta e conversa com ele, vê o que é. Talvez tenha alguma coisa. Talvez ele quer abrir com você sobre alguma coisa que ele está passando na escola. Talvez é um bullying, alguma coisa. Abra, né? Faça sempre aquela amizade com seus filhos, para que eles vão sentir essa liberdade de serem transparentes com você. E de falar com você sobre o que eles estão sentindo, como eles estão sendo tratados e tudo isso. É muito importante essa transparência, essa conversa, né? Queridos, eu sei que o nosso tempo já está bem avançado, mas agora o que eu quero fazer? Eu quero, só que nós, sentados mesmo, vamos só fechar nossos olhos um pouco. Vamos pensar sobre esses versículos, principalmente esse último. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Quando estiver sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Vamos ser intencionais, vamos fazer uma decisão de qualidade. Pai, eu juntamente com todos aqui, todos os pais, mães aqui, estamos mais uma vez, Senhor, determinando, igual Josué, que os nossos filhos todos vão servir o Senhor. Nós sabemos que é da sua vontade, mas sabemos também que cabe a nós a obedecer a sua palavra para que isso aconteça. Então, ó Pai, ajude-nos a sermos intencionais, ó Pai. A primeiramente em nosso coração, amar o Senhor acima de todas as coisas. Sempre está colocando o Senhor em primeiro lugar. Vivendo para Ti, para que os nossos filhos vão ver isso. E que nós vamos nos encher com a Tua palavra, ó Pai. Para que vai ser isso que vai estar saindo da nossa boca. Para que nós possamos mesmo estar inculcando as Tuas palavras na vida dos nossos filhos e discipulando os nossos filhos. Oh, Pai, eu peço isso para todos nós agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Queridos, eu já vou entrar no próximo assunto, por causa do nosso tempo, que eu quero ainda tirar um tempinho para vocês dar um tempo para perguntas e respostas. Então, mas vamos aqui, o próximo assunto é tão importante. É o que eu chamo do papel dos filhos. Qual é o papel dos filhos? O que a Bíblia diz? Olha só, em Provérbios 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, aqui de novo está falando que quem é o responsável? Somos nós, né? Para ensiná-los nos caminhos do Senhor. E eu quero te contar um pouco do meu testemunho. Eu e meus irmãos estudamos por um tempo numa escola lá no interior de Goiás, lá numa pequena cidade chamada Vianópolis, numa escola da Missão Novas Tribos. Era uma escola que era só para filhos de missionários e era tudo em inglês, e os professores todos eram missionários americanos. E todos os alunos eram filhos de missionários. Então, mas a maioria dos pais eram missionários nas tribos indígenas. Então, eles não tinham como ficar com os filhos lá para ensiná-los. Então, era um internato lá, onde nós todos morávamos na escola e lá estudamos. E uma das coisas, eu estudei lá do 6º ano até terminar o high school. Aí, uma das coisas que me deixou em crise naquela escola é de ver tantos filhos de missionários que não estavam seguindo o Senhor. Lá em casa nós éramos 5 filhos, mas todos nós, desde pequeno, né, meus pais nos inculcaram a palavra de Deus e nós todos fizemos a decisão e todos estávamos seguindo o Senhor. Mas
tantos dos meus colegas não estavam. Um até se tornou um monge budista, sabe assim, horrores. A gente ficou assim, eu entrei em crise. E eu lembro que quando eu casei, eu falei para o Paulo, amor, eu quero muito ter filhos, mas eu não quero ter nenhum filho, eu não quero nem engravidar antes de eu ter uma garantia que os meus filhos vão para o céu. Porque eu falei, eu sei que a responsabilidade da criação de filhos é dos pais. E eu acho que eu nunca me perdoaria se um filho meu não recebesse Jesus e fosse para o inferno. Eu falei, eu preciso dessa garantia, senão eu não vou nem querer ter filhos. E foi muito bom, porque nós pegamos livros, especialmente aqueles livros do Dr. James Dobson, que é um psicólogo americano. Ele tem muitos livros muito bons, tem vários já traduzidos em português, sobre criando os filhos. Ele é muito bom, ele é evangélico, tudo baseado na Bíblia. E também nós lemos a Bíblia mesmo, muito estudamos a Bíblia, para a gente ter essa certeza. E realmente, tanto que, principalmente esse versículo, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é uma promessa, tomamos posse dela, mas falamos, mas sabemos que todas as promessas têm condições, elas não são automáticas. Né? Nós não podemos só tomar posse de uma promessa se eu não for cumprir com a condição. E a condição aqui é que eu vou criar os meus filhos no caminho em que devem andar. Então, eu acho que talvez por isso nós fomos muito intencionais na criação dos nossos filhos, porque eu tinha esse medo deles não seguirem Jesus. Então, eu falei, não, vocês vão seguir Jesus. Eu inculquei, né? Nós inculcamos mesmo. Né? Mas né, eu digo isso para a glória de Jesus. Né? Você viu aí a foto deles, todos estão servindo o Senhor. Assim, eu digo isso não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. E também para te encorajar. Vocês fazem parte desse legado. E nós declaramos sobre todos vocês, todos os seus filhos, toda a sua descendência servirá ao Senhor. Né? É esse o nosso legado, é isso que nós tomamos posse, mas também nós vamos ser intencionais na condição que é criar os filhos no caminho do Senhor. Então, o que é o papel principal que a Bíblia fala, que é o dos filhos? Né? Qual é o papel principal dos filhos? Aqui, vamos olhar em Efésios capítulo 6, os primeiros 3 versículos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, o papel principal dos filhos é de nos obedecer e nos honrar. Né? Obedecer e honrar. Aí, então, já que essa é a responsabilidade, é o papel deles, a responsabilidade de ensiná-los a nos obedecer e a nos honrar, né, é nossa. Não é da escola, não é da igreja, né, é nossa responsabilidade, dos pais. Então, nós que temos que assumir essa responsabilidade, nós temos que entender que Deus tem nos dado autoridade sobre os filhos. Né? Em Efésios também fala isso, que os pais são sobre os filhos. Então, a autoridade é nossa. Não sei se você já viu, quantas vezes eu já vi uma criança mal criada, né, que está lá e os pais obedecem o filho. Entende? A criança está lá, o pai faz tudo só para ela parar de aquela birra, tudo. Já faz, obedece o filho. Quem está mandando naquele lar? É o filho. A autoridade não é os pais que estão mandando, é o filho que está mandando. Aí nós perdemos a autoridade. Nós não podemos perder a autoridade. Nós temos que assumir a responsabilidade que Deus deu para nós. Nós temos que ajudar os nossos filhos sempre lembrarem que a autoridade máxima deles aqui na terra é os pais. Até quando? Até casarem. Né? Até casarem. Aí a Bíblia diz que quando casa, deixa pai e mãe, se une à sua esposa, aí
Cristo é o cabeça do homem, né? O homem da esposa. Nós vamos estar falando disso aqui um pouquinho, né, depois. E aí, os dois sobre os filhos, né? Mas agora, nós temos que lembrar que enquanto os filhos são solteiros, a autoridade máxima deles aqui são os pais. E nós, pais, temos que assumir isso. Nós temos que lembrar que isso é a autoridade dada por Deus. E nós que temos que fazer. Então, já que a responsabilidade é nossa de ensiná-los a nos obedecer, como que a gente faz isso então? Né? Como que a gente ensina o filho a obedecer? Bom, vamos olhar em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, foi quando Deus criou o mundo, e aí Ele criou Adão e Eva e os colocou no jardim. E Deus estava tentando ensinar Adão e Eva a obedecê-lo. Então, o que Ele fez? Olha só esses versículos. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. O que Deus estava fazendo? Ele estava estabelecendo os limites. Nós, como pais, precisamos estabelecer claramente os limites para os nossos filhos. Então, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma dessa uma árvore. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Então, tudo isso aqui você pode, para o filho, né? Os limites. Isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Temos que estabelecer bem claro os limites. Foi o que Deus fez. Deus estava nos ensinando a como ensinar os nossos filhos a nos obedecerem. Aí, só que Ele não parou com isso. Ele não só estabeleceu o limite. O que Ele fez? Olha só, continuando assim. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o que Ele fez? Junto com um limite bem claro, bem estabelecido, Ele também deu a consequência da desobediência. Então, se você obedecer, tudo vai bem. Mas, se você desobedecer, se você comer dessa árvore, a consequência da desobediência vai ser a morte espiritual. Ele deixou muito claro. Então, nós também temos que estabelecer o limite, temos que estabelecer bem claro para que a criança não tenha dúvida o que ela pode ou o que ela não pode fazer. A Bíblia diz lá em Efésios também que, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, né? Então, se você estabelecer um limite, você não estabelecer um limite, depois o seu filho faz uma coisa errada, mas ele não sabia que não podia fazer, então, como que você vai poder disciplinar? Como que você vai fazer qualquer coisa com ele? Você não pode. Por quê? Porque você não estabeleceu certo. Você vai provocar ira do filho. Mas se ele já sabia bem claro a consequência da desobediência, ele já sabia que a escolha foi dele de desobedecer, então ele merece aquela consequência. Está vendo como, assim, a lógica foi isso? O pensamento de Deus que Ele deu para nós é essa. Agora, qual seria a consequência para a desobediência dos filhos? Qual seria a disciplina bíblica? Qual é a disciplina? Vamos olhar alguns versículos aqui. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quantas mães aqui já foram envergonhadas pelos seus filhos? Eu já. Então, Provérbios 13, porque talvez não usamos a vara como deveríamos, tanto quanto deveríamos, né? Olha aqui, Provérbios 13, 24. O que retém a vara odeia o seu filho.
Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Uau! Provérbios 23, 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Olha só. Uau, isso é forte. Isso é forte. Corrige o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Queridos, a Bíblia, né, muito claro, deixa que a consequência da desobediência, principalmente quando nossos filhos são pequenos, a maneira mais prática, a maneira mais simples, a maneira mais eficaz, a maneira que funciona, a maneira bíblica é o uso da vara. Agora eu sei que isso é totalmente contrário ao que nos ensinam lá, né? Dizem que se você usar a vara vai abafar a criatividade da criança e tanta coisa tal, que é violência, que está ensinando a criança violência. Nada disso. A Bíblia sempre: conhecereis a verdade vos libertará. Gente, se nós soubermos usar, deixa eu te contar um exemplo. Aconteceu comigo. Eu estava uma certa vez lá nos Estados Unidos, visitando uma família, uma mãe jovem, e ela me chama de tia. E ela tinha um filhinho de 2 aninhos. E eu entrei lá na casa dela, e o filhinho dela, ela estava naquela idade de 2 anos, era o primeiro filho dela, e bagunçava demais. E ela tinha uma estante logo na entrada da casa dela, onde eles entravam e todo mundo tirava o sapato e colocava lá, dessa estante. Só que essa criança, todo dia, ele ia lá, tirava todos os sapatos e colocava lá. Aí a gente tentava entrar na casa, nem dava, porque estava o corredor cheio de sapatos, né? E aí também ele entrava lá no banheiro, abria as gavetas, tirava a escova de dente, era pasta, era tudo ia para o chão, tudo para o chão. E ela falou para mim: ai tia, a senhora já criou seus filhos, eles todos são tão bem, me ajude, me ensina como é que eu vou ensinar meu filho a me obedecer. Eu já usei a vara nele, eu já usei outras disciplinas, mas nada está funcionando. Ele não me obedece. E eu que já estou perdendo a paciência, eu já começo a me irritar, eu já começo a reagir errado, porque eu já não aguento mais. Ela falou assim: por favor, me ajude. Aí eu ensinei para ela esse princípio, né? Como de Gênesis, estabelece o limite e fala bem claro a consequência da desobediência. Eu falei para ela: vamos começar aqui com essa estante aqui, com esses sapatos. Falei: chama ele e ele vai te ajudar a colocar todos os sapatos de volta. Então ele foi lá, colocaram junto com ela todos os sapatos. Aí eu falei para ela: fala para ele bem claro: filho, se você tirar o sapato, você vai receber a disciplina com a varinha. A gente chama a varinha do amor, né? A varinha do amor. Então você vai receber a disciplina com a varinha do amor. Então aí eu falei assim: será que ele entende, tia? Ele entende. Eles são muito inteligentes. Aí eu falei assim: agora, deixou bem claro para ele: se ele tirar o sapato, ele vai receber. Aí a escolha é dele. Ou ele obedece e não recebe a varinha, ou ele desobedece e recebe a varinha. A consequência. Então eu falei: agora tira ele de perto, né, para ele não ser tentado, tira ele de perto, vamos lá para a cozinha. Nós fomos lá para a cozinha, aí falei para ela: mas fica de olho que ele vai te testar. Olha, não demorou uns poucos minutos, aquele menino saiu de fininho. Eu falei para ela: vem, vamos pegar ele fragante aqui. Justamente ele foi direto lá e começou a puxar o sapato. Eu falei para ela: agora, na calma, você vai lá com ele sem gritar, sem bater nele, só na calma, com sua voz bem calma, bem segura. Você vai falar para ele: filho, você lembra
que mamãe falou que se você tirasse o sapato, você ia receber a disciplina com a varinha. Então eu falei, agora pega ele pela mãozinha, leva ele lá para o quarto, leva também a sua varinha. E aí eu sei que ela foi lá para o quarto, eu ouvi o choro para lá, e eu já estava na hora de dormir mesmo, eu fui para o meu quarto e fui dormir. De manhã, quando eu acordei, essa mãe chegou comigo e falou assim, tia, aconteceu um milagre aqui em casa ontem à noite. Eu falei assim, uai, assim, como assim? Aí ela falou assim, a senhora me ensinou, né? Aquilo deixar bem claro o limite, a consequência. Funcionou, né? Eu dei a disciplina dele com a varinha do amor lá no quarto. E ela falou assim, aí já estava na hora de dormir mesmo, e nós temos uma nossa rotina, sempre toda noite, né? Aquela rotina de orar com ele vai no banheiro e tal, para ele dormir. Aí eu ponho ele no berço e eu falo para ele, agora não sai do berço, você tem que dormir. Aí ela falou assim, mas aí eu vou fazer alguma coisa, toda santa noite, ele sempre inventa uma desculpa e sempre sai do berço e vem atrás de mim. Ah, é porque eu estou com fome. Ah, é porque eu estou com sede. Ah, é porque eu quero fazer xixi. Ah, alguma coisa. Sempre inventa alguma coisa. Ela falou assim, ontem à noite foi um milagre. Ela falou assim, eu falei para ele, se você sair do berço, você vai receber a varinha do amor. Ela falou, pela primeira vez na vida dele, ele virou e dormiu. Ela falou, você não sabia que era tão fácil. Eu falei assim, olha, não é sempre tão fácil, eles vão te testar, mas o princípio é esse. É esse o princípio. Então, não é que para ele tirar o sapato é um pecado tão grande, mas é aprendendo a obedecer. E começa com coisas pequenas, entende? Eles vão aprendendo a obedecer. Se você, né, morder seu irmãozinho, você vai receber a disciplina com a vara. Se você, né, você vai colocando. Mulher, dentro da minha bolsa, do porta-luva do carro, tinha uma sempre assim, todo lugar tinha varinhas, sabe, disponíveis. Porque para a criança é importante que seja na hora que ela desobedeça, ela já receba a consequência, enquanto ela ainda está lembrando daquilo. Você não vai falar para uma criança pequena, que é bem pequenininha, se elas aprontarem lá na igreja, quando chegar em casa você vai apanhar. Chegar em casa, ela já esqueceu, você também talvez vai esquecer, ou talvez ela vai ficar preocupada o tempo todo, não vai nem prestar atenção na salinha dela, nem nada, porque ela está preocupada com a disciplina. Não, na igreja mesmo, quantas vezes, oh Jesus amado, quantas vezes na própria igreja, levava lá no banheiro, né, disciplinava meus filhos, mas assim, sabe, aquela coisa rápida, completa. Então o que nós fazíamos? A gente pega a varinha, né, que eu usava colher, colocava o filho, sentava na cama, colocava o filho, e Deus preparou uma almofada própria para receber. Gente, é impressionante, já tudo preparado. Aí você dá aquelas batidinhas, né, é para doer, para que ela não vai querer repetir o erro. Mas você não vai machucar o seu filho, mas tem que doer. Tem que doer, porque se não doer, né, não vai fazer o efeito necessário. Então, mas aí quando você termina, eles estão chorando, aí você senta eles no seu colo e você fala para eles pedirem perdão. Eles vão pedir perdão de você. Mamãe, me perdoe por ter te desobedecido, né? Cuidado para não ferir a identidade dela.
Você não vai falar assim, porque você é um mentiroso. Não, filho, você mentiu. E o pai da mentira é o diabo. E nunca vou permitir que o diabo seja teu pai. Por isso que você está recebendo a disciplina. Né? Mas você não vai, porque você é um mentiroso, porque você é ruim. Não, você nunca fere a identidade da criança. Sempre fala sobre o pecado, a desobediência que ela fez, por isso que ela está recebendo aquela disciplina. Muito importante isso. Né? Uma coisa, aí a criança vai entendendo. Eu estou recebendo essa disciplina porque eu desobedeci. Se eu obedecer, eu não vou receber a disciplina. Então, aí, com o tempo, ela vai aprendendo. Vai aprendendo. Então, é muito importante isso. Agora, nós temos que lembrar, gente, estou aqui olhando o tempo. Nós temos que lembrar várias coisas. A obediência tem que ser imediata, ela tem que ser completa e ela tem que ser com uma boa atitude. Né? A criança não pode ir lá e falar assim, eu obedecendo, mas reclamando e resmungando. Não, isso já não é uma obediência. Não, a obediência tem que ser imediata. Assim que eu falar, você vai obedecer. E isso você vai ensinando. Né? Se a criança ficar demorando demais, aí você fala assim, olha, se você não fizer agora, você vai receber a disciplina. Aí ela já sabe, ela vai aprendendo. Entende? Seja persistente. Então, ela tem que obedecer imediatamente, ela tem que obedecer completamente e ela tem que obedecer com uma boa atitude. Agora, deixa eu só rapidinho, amor, vem cá, para falar, porque cada filho é diferente. Cada filho é diferente. E o Paulo vai falar um pouco sobre os nossos aqui, né? A gente está sendo assim, bem vulneráveis aqui com vocês, só estamos contando as coisas da casa. Sim. Realmente, nossa primeira filha, Ruth, ela foi bem, tinha gênio, Rebeca, a palavra? Gênio, que muito meiga, né? Que ela foi fácil e tudo, né? Mas ela tinha uma vontade forte. E até quando ela estava com 7, 8 meses de idade já, ela gostava de andar. E nós tínhamos lá na nossa sala uma planta. Ela gosta de chegar lá com aquela planta e puxar as folhas da planta. Então, nós decidimos, agora nós vamos ensiná-la que não pode fazer isso, né? E nós explicamos que não pode tirar as folhas, né? E você fala, mas 8 meses, você pode entender isso? Gente, a criança, quando está nos seus braços, quer descer, o que faz? Faz aquela mudança e tudo, ela sabe de pegar sua atenção e você vai obedecê-la ou você vai controlá-la. E esse tipo de coisa. Então, ela sabia, nós falamos que puxar as folhas, você vai apanhar. Mas o que nós fizemos? Porque tinha fralda e tudo, né? Nós só demos tapa na mão. Normalmente, nós não gostamos de usar as mãos, porque realmente nós queremos as mãos para carinho e tudo. Mas só dando aquela tapa para ela saber. Então, quando ela puxava a folha, nós tapamos na mão dela. Mas, foi interessante que quando ela olhava para nós, piscava os olhos. Então, cada vez ela puxou a planta, ela ficou olhando e piscando. Uma vez, Rebeca e eu estávamos na cozinha, e Ruth viu que não viu ninguém, e ela foi lá para aquela planta. E ela puxou a folha, mas quando estava puxando a folha, estava já piscando os olhos. Ela sabia, eles vão te provar, até que essa idade, eles entendem, vão te provar. Um exemplo, e depois chegou a Beth. A Beth também foi muito gentil e tudo, né? Mas ela foi bem esperta. Ela aprendeu, se você arrepender logo, muitas vezes mamãe e papai vão te perdoar e deixa castigo, né? Que sabe, não, tá bom, querido, realmente você arrependeu. Me perdoe. Tá bom, mas não faça de novo, tá? Ela ficou esperta, né? Então ela sabia, puxa, pode pecar, mas arrepender logo e você não vai receber castigo. Então nós falamos, não, realmente você vai apanhar, né? Receber. Ruth e Beth foi tão fácil, né? Que nós estamos obedecendo esses princípios, né?
Então, eu não entendi porque as pessoas reclamaram, né, sobre essa coisa, sobre criar filhos, estava tão difícil, né, porque nós estamos obedecer, você vai experimentar isso. Mas chegou Paulinho. Paulinho tinha um gênio tão forte, ele estava pronto para ganhar qualquer batalha, resistente e tudo. E eu lembro, gente, nós praticamos essa coisa, mas ele voltava de fazer a mesma coisa e depois disciplinando de novo, fazendo a mesma coisa, disciplinando. Eu lembro uma vez, nós fomos lá para a casa dos pais dela, e o pai dela, pastor Melvin, estava só brincando com o Paulinho e falou, Paulinho, e quantas vezes você apanhou hoje? Ele falou, só 10. Foi assim mesmo. Eu lembro uma vez, a Rebeca chegou do supermercado com ele no braço, colocou um saco lá na mesa, mas ele estava chateado sobre alguma coisa. Então, ele olhando para ela, pegou o próprio cabelo dele, tchum, só aquele ato de desafiá-la. E então a Rebeca com ele no braço, pá, no bunda dele. E de novo ele fez tchum, pá, tchum, pá, tchum, pá, tchum, pá. Eu estava assistindo essa cena e pensando, ele não entende. Ele está apanhando por causa dessa atitude. Mas a última vez ele foi, tchum, e colocar a mão atrás. Ele sabia, sabe? Gente, Rebeca ficou tão... Porque realmente, normalmente, a esposa está em casa durante o dia e trata mais com disciplina. Então, nós precisamos, como homens, quando nós estamos em casa, estar pronto para assumir esse papel. Eu vou falar mais sobre isso daqui um pouco. Mas essa coisa... Rebeca chegou para mim, Paulo... Essa coisa de vara não está funcionando. Vamos procurar outra coisa. Eu falei, Rebeca, mas a Bíblia fala, vai funcionar, né? Mas foi interessante, com 2 anos e meio, 3 anos de idade, começou a ficha caiu. E ele realmente mudou. Isso não significa, ainda recebeu muita disciplina. Mas, irmãos, se nós não tínhamos tratado ele naquela idade, e agora está este tamanho, né, se não tinha tratado, quando não tinha força como pai, como a mãe, tinha sido muito difícil, tirando aquele espírito de rebeldia da criança. Então, nós sempre quis 4 filhos, mas com Paulinho nós começamos a orar, eu não sei, senhor, vamos parar, chega com 3, né? E nós sentimos muito para as pessoas que tinham só filhos, né? Nós pensamos, mas nós ouvimos também que as mocinhas realmente dá muita resistência também. Mas então chegou a Debbie. E a Debbie, de novo, também foi fácil, mas por uma razão, porque ele tinha 3 irmãos cobrando dela também. Eles faziam coisa e falando para nós as coisas, né? Então, nós ficamos muito alegres, mas realmente provamos essas coisas. Mas precisa conhecer seu filho, precisa saber como agir, mas seja persistente e consistente, com boa atitude, é muito importante. Nós precisamos ensiná-los isso e nós também precisamos disciplinar imediatamente, completamente esse processo, demora, e com a boa atitude. Amém. Então, o que também, só queria mencionar rapidinho, assim, tem também outras formas de disciplina. Nós achamos a disciplina com a vara, principalmente quando são pequenos, é muito eficiente. É a melhor maneira, a partir de 1 ano de idade, já pode começar a usar, é muito prático, é bíblico e funciona. Agora, às vezes, quando a criança crescer mais, às vezes, porque a disciplina tem que doer, tem que ser alguma coisa que vai doer para que ela não queira repetir o ato. Mas, às vezes, você tirando um privilégio dela, dói até mais, né, do que, talvez, então, quando ela estiver maiorzinha, você vai conhecer seu filho e vai saber. Uma vez nós estávamos hospedados na casa de pastores, nós estávamos ministrando na igreja deles, e o filho deles, acho que ele tinha uns 8 anos, mais ou menos, de idade, 8, 9 anos, ele aprontou feio naquele dia, enquanto a gente estava lá. Aí a mãe dele falou assim para ele, olha, naquela noite, depois do culto, nós íamos todos jantar lá no Abibis. E ele amava jantar lá, porque tinha aqueles brinquedos infláveis lá, sabe, de brincar, ele amava. Quando chegava pastores de fora, ele sabia que eles iam jantar lá.
Então, ele tinha aprontado. Ela falou assim, então, hoje à noite, quando nós formos, você não vai poder brincar lá. Você vai ter que sentar ao meu lado durante o jantar. Essa criança entrou em crise. Ele entrou em crise, ele ajoelhou lá, mãe, por favor, mãe, me dê uma surra, mãe, mas deixa eu brincar. Então, ela foi uma mãe sábia, ela sabia que aquilo ia doer muito mais para ele ia lembrar muito mais com aquela, né, tirando aquele privilégio dele, do que até uma disciplina. Ele estava acostumado a receber disciplinas, né? Ele sabia que era rápido, é fácil, logo passa a dor, mas para ele não poder brincar, era uma disciplina muito maior para ele. Então, nós que temos que conhecer nossos filhos e saber, às vezes, principalmente tirando tela, né, tirando o celular deles, tirando coisas assim, privilégios, mas nunca tire o privilégio que talvez seja alguma coisa boa para eles. Por exemplo, não vai falar assim, hoje à noite você não vai no life group porque você aprontou. Não, deixa ele ir, talvez é no life group que ele vai, né, Deus vai tocar no coração dele. Né, uma vez uma mãe falou para mim, meu filho está tanto querendo ir para o acampamento de adolescentes, mas ele não vai porque ele aprontou. Aí eu falei para ela, querida, talvez é lá nesse acampamento que Deus vai tocar no coração dele, que ele vai querer te obedecer mais. Tira outro privilégio, não deixa ele jogar bola com os amigos, não deixa fazer alguma coisa, mas não a coisa espiritual. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente vai falar, porque o que a gente determinar, nós temos que ser persistentes, né? Aí eu falei, volta com ele, falei assim, filho, eu vou deixar você ir para o acampamento, mas eu vou tirar tal coisa, alguma coisa que ia doer muito para ele. Então, temos que ser muito sábios nessa coisa. Agora, tem algumas desobediências que são muito sérias. E eu quero só mencionar algumas que, para mim, essas sempre merecem mesmo uma disciplina muito séria. Que é aquela desobediência premeditada. A criança sabe e ela escolhe a desobedecer, assim, olhando na tua cara e, sabe, desobedece mesmo, te desafiando. O desrespeito, né? Porque a Bíblia fala a desonra, porque a Bíblia manda os filhos nos honrar. Então, quando ele está batendo boca com você, ele está, talvez, caçoando de você, sabe, fazendo pouco, tipo que você não sabe o que você está falando, sabe, olha, isso é desonra, e desonra é sério. Então, nunca deixe o teu filho te desonrar, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, desonra é muito sério. A desobediência premeditada, a desonra, também a mentira. Mentira também é muito sério, porque mentira se torna vício. E aí você perde a confiança, você não sabe o que você pode acreditar no filho se ele começa a mentir. Então, mentira é muito sério. Também aquela arrogância, sabe? Quando a criança chega assim, como se ela sabe mais do que você, e que você não sabe o que você está falando, e que, sabe, aquela atitude de arrogância, aquele orgulho. A Bíblia fala, todos esses eu tenho versículos aqui, só que o tempo não permite. Eu vou deixar com seus pastores o meu esboço, que aí, se vocês quiserem, vocês podem pegar lá com ele. Aí, então, mas assim, a Bíblia diz que o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Então, nós não podemos. Também quando a criança deliberadamente machuca alguém, né? Às vezes machucando mesmo, combatendo, ou também às vezes com palavras, né? Nós que temos que ensinar os nossos filhos a serem bons uns com os outros e ser legais e não ser, né? Eles não serem o bully, né? Que está causando o bullying para alguém. E também roubo. Roubo também é muito importante. Toda vez que seu filho chegar em casa com alguma coisa que você sabe que você não deu para ele, vai atrás. Procura saber de onde que veio. Não deixe ele acostumar a roubar, porque isso também se torna vício e é muito, muito sério. Muito, muito sério. Queridos, agora também eu falei muito sobre disciplina, né, e tal, mas eu quero falar também a importância de estar elogiando os nossos filhos, né? Precisamos sempre, toda vez que eles fizerem uma coisa boa e certa, elogia, sabe? Fala o tanto que você está admirada porque ele está te obedecendo. Poxa, filho, você obedeceu tão rápido, eu fiquei tão feliz. Uau! Às vezes dá
dá mais um dinheirinho para ele, sem assim, do nada, sabe? Só pela obediência, sabe? Lá em casa, a coisa que mais motivava eles era um dinheirinho, né? Às vezes até tinha uns bombons, mas os bombons não é, mas um dinheiro ajudava muito, né? Então, sabe, seja sábio, seja assim, sabe o que o seu filho gosta. Então, de vez em quando, faz aquilo, tira tempo com os nossos filhos, né? Precisamos estar tirando tempo com eles, como falamos naquela primeira palavra. Palestra e palavra, eu estava falando os dois juntos. Então, lembre, o seu exemplo que vai fazer toda a diferença também, né? Nós que temos que ser o exemplo de pessoas também obedientes a Deus, imediatamente, completamente, com uma boa atitude, tudo isso, né? E eles vão vendo o nosso exemplo. Eu tenho aqui também vários versículos, mas eu não vou tirar o tempo para falar agora, mas eu vou deixar esse esboço com o seu pastor, depois vocês podem pegar, de promessas da Bíblia sobre a salvação do seu filho. Tá? E eu quero te encorajar, vocês que têm algum filho ainda, que talvez não está ainda no caminho certo, pegue esses versículos, decore esses versículos e declare-os sobre os seus filhos todos os dias, porque é da vontade de Deus que todos eles sejam salvos, isso nós sabemos, e eu já declaro sobre vocês, todos os seus filhos, toda a sua descendência servirá ao Senhor. Eu vou terminar essa parte só com nós todos declarando o que Josué declarou. Tá bom? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos todos, fala com todo o seu coração. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Ti, Senhor. Sim, ó Pai. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Tomamos posse. Agora, temos só alguns minutinhos. Bom, tá bem em cima da hora já, né? Dá tempo de algumas perguntas ou não? O que você acha? Duas perguntas. Tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta rapidinho? Se não tiver, amém. O tempo já passou. Mas se tiver, sim, querida. Então, sobre quem fica responsável, isso é muito boa pergunta. Quem fica responsável pela correção? Então, geralmente, com quem a criança desobedeceu, né? Geralmente, como o Paulo falou, geralmente é a mãe que está em casa, então é ela que está sabendo. Agora, quando o pai chegar e ele está sabendo, e a criança talvez aprontou, mesmo que desobedeceu a mãe, mas o pai está sabendo, então é bom também ele disciplinar também o filho. Para os filhos verem que não é só a mamãe, é o papai também. Mas nós precisamos muito concordar antes. Nunca deixe o seu filho jogar um contra o outro. Entende? Aí chega chorando com o papai. Ah, papai, hoje a mamãe me bateu, porque eu fiz isso. Aí o pai tem que falar assim, é porque você desobedeceu, você mereceu. Sempre apoia o teu cônjuge, entende? Se vocês não estão concordando sobre a coisa, conversa fora de perto das filhas. Nunca discorde na frente deles. Nunca discorde na frente. Lá em casa, se eu falasse para os filhos assim, não, você não pode sair agora, está quase na hora do jantar, você não pode sair para brincar com seus amigos agora, você tem que ficar em casa agora. Aí talvez o pai chegava, não sabia que eu tinha falado que não podia sair, chega, pai, eu posso ir lá na casa do Isaías? Né? Que nós éramos vizinhos, eles foram criados todos vizinhos. Aí, e se o pai falasse, pode, filho. Se ele fizesse isso, já sabendo que eu tinha dito que não podia, e aí o pai permitia sem saber, quando a gente descobria, a criança apanhava. Porque eles podem, já sabia que não podia, você podia perguntar para mim, eu falava para ele, você pode perguntar para mim assim, você pode falar assim, mamãe, eu posso perguntar para o papai se ele deixa eu ir? Aí você fala, então pode pedir. Aí, se ele deixava, aí tudo bem. Mas não sem eu saber e sem eu concordar. Por exemplo, também, se o filho tá na hora dele tomar o banho, para ir para a escola, e ele está lá jogando um joguinho. Ele fala assim, mãe,
ele quer terminar aquele jogo antes de... a obediência talvez não vai ser imediata, porque ele quer terminar. Mas para ele poder ficar para terminar, ele tem que pedir permissão. Ele falou assim, mãe, eu posso terminar esse joguinho primeiro? Aí eu que vou decidir se ele pode ou não, dependendo do horário. Eu falei, não, filho, pode, dá para terminar. Né? Aí você vai. Então mas sempre com a minha permissão, nunca me desobedecendo. Entende? É muito importante a mãe e o pai estarem unidos nisso e concordando, porque os filhos têm que ver que nós estamos unidos nisso. Eu disciplinei muito mais os filhos porque eu estava sempre em casa com eles. Até porque eu fiz o homeschooling com os nossos filhos, então era, né, direto. Então, mas aí, sempre que o Paulo estava por perto, mesmo que eles tinham me desobedecido, mas ele estava por perto, então eu falava assim, amor, Paulinho acabou de desobedecer aqui agora. Aí ele já pegava ele, levava e disciplinava. Para também o filho ver que nós estamos juntos, né? E não é só eu, é o pai também. Então, isso é muito importante. Muito boa pergunta. Sim, irmã? Então, nós já começávamos com 1 aninho, a gente já começava. A criança entende. Agora, até terminar, isso daí, um dia eu cheguei com meus filhos, porque eu achei assim que eu fui muito intensa, sabe? Eu tinha um medo dos meus filhos não seguir Jesus. Então, fui muito intencional, muito assim. Aí, um dia, eu reunindo com eles já grandes, falei assim, eu quero pedir perdão de vocês, eu acho que eu te disciplinei demais, né? Todos falaram assim, não, mãe, nós precisávamos todas as disciplinas, nós queremos te agradecer. Aí eu perguntei para o Paulinho, Paulinho, você lembra qual a idade que você tinha, a sua última surra? Ele falou assim, mãe, eu acho que eu tinha 15 anos. Eu falei assim, Paulinho, me perdoe. Aí ele falou assim, não, mãe, eu merecia. Ai, graças a Deus. Então, mas geralmente o que eu vi, que assim, 7, 8, 9 anos de idade, eles já aprenderam a obedecer e era raro, às vezes, que eles eram disciplinados quando eles eram mais velhos. Então, mas porque a gente foi muito persistente quando eles eram pequenos, né? Então, mas aí, quando a gente começa um pouco mais velho, aí a gente tem que ter um pouco de cuidado para não provocar ira no filho, né? Então, o ideal é quando a gente começa cedo e a criança já vai acostumando, sabendo que é a consequência da desobediência, né? Então, aí é mais fácil. Mais alguma? Você tinha só uma? Mas era já só 2, né? Tá bom, já terminamos, pastor.